Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Há dores que nos ensinam a nos defender, e há defesas que, sem perceber, nos ensinam a nos esquecer. Quantas vezes você já se afastou de si mesmo, só para ser aceito por alguém? Quantas vezes se encolheu, se calou, se diminuiu, para não incomodar, para não perder ninguém, para caber em lugares pequenos demais para sua alma? Quantas vezes você se criticou, se cobrou, se exigiu ao ponto de sobrar quase nada de você? E mesmo assim, continuou tentando, porque achava que precisava merecer amor. O mundo te treinou para sobreviver, te ensinou a se adaptar, a ser forte o tempo todo, a esconder a dor, a vestir máscaras que machucam por dentro. Mas Deus quer te ensinar algo muito mais profundo. Ele quer te ensinar a se amar novamente. Um amor que não nasce da performance, nem da aprovação, nem do que você faz. Um amor que nasce da verdade eterna. Você é um ser amado, intencional, pensado, desejado pelo céu. Você carrega valor, não porque conquistou, mas porque Deus te deu. Este vídeo é um convite à reconexão, um retorno delicado, honesto e espiritual, ao que você sempre foi antes da dor, antes da cobrança, antes da autonegação. Um filho amado, um propósito em movimento, uma identidade escrita pelas mãos de Deus. Hoje, você vai aprender a voltar para si, a reconhecer a beleza que ficou escondida, a restaurar a voz que você silenciou, a amar essa versão da sua alma, que sobreviveu mesmo esquecida, mas nunca abandonada, porque o céu nunca deixou de ver você. E agora, é tempo de você se ver também. O que é perder-se de si mesmo? Segundo a neurociência, o cérebro humano cria conexões emocionais profundas a partir das experiências que vivemos nos primeiros anos de vida. É nesse período que aprendemos, ou não, a sentir segurança, valor, pertencimento e amor. Se você cresceu em um ambiente de críticas constantes, que minaram sua confiança, comparações, que disseram que você nunca era suficiente, falta de validação, que te ensinou a duvidar dos seus sentimentos, abandono emocional, que fez você acreditar que era indigno de cuidado, então é muito provável que tenha desenvolvido, sem perceber, um sistema interno de autodefesa, um mecanismo que tenta te proteger da dor, mas que também te afasta de si mesmo. Nessas condições, você aprende a sobreviver, a se adaptar, a evitar conflitos, a calar sua verdade para manter a paz, a ser forte quando na verdade precisava de colo. Mas, no processo, algo precioso acontece em silêncio. Você começa a se desconectar da sua própria essência. Esse afastamento interno gera feridas profundas, como baixa autoestima, porque o cérebro aprendeu que seu valor é condicional. Culpa por existir, como se ocupar espaço fosse errado. Medo de ser autêntico, temendo rejeição ou abandono. Dificuldade de se reconhecer no espelho, porque a identidade foi sufocada pelo medo. E talvez você tenha carregado tudo isso por anos, acreditando que esse vazio era parte de quem você é. Mas não é. Esses padrões são respostas, não identidades. São feridas, não destinos. E a maior verdade é esta: é possível curar essa separação. O cérebro possui neuroplasticidade, a capacidade extraordinária de criar novos caminhos, novas crenças, novas respostas emocionais. E a alma possui espiritualidade, a capacidade divina de se lembrar de quem é, mesmo depois de anos de esquecimento. A cura começa quando você entende que não nasceu quebrado. Você apenas se protegeu como pôde. E agora, com consciência, amor e fé, pode aprender a se reconectar com sua verdade, com a voz que Deus colocou dentro de você. O que a Bíblia diz sobre
O amor por si mesmo. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Esse versículo não é apenas uma frase bonita, é uma revelação, uma lembrança sagrada de que o amor que Deus sente por você não nasceu de suas conquistas, não depende do seu desempenho e não desaparece quando você erra. É um amor eterno, sem condições, sem pesos, sem exigências. É um amor que restaura o que foi quebrado, que cura o que foi ferido, que chama você pelo nome. Quando o mundo tenta te reduzir a rótulos e falhas, é um amor que diz: volta, eu ainda te quero perto, você ainda é meu. Esse é o amor que não se cansa de você, que não desiste da sua alma, que não se escandaliza com suas fragilidades, que não te rejeita pelas suas dores. Ele te conhece por dentro e ainda assim te escolhe. Você foi feito à imagem dele, à imagem da beleza, da força, da sensibilidade, da profundidade, da luz. Há algo de Deus vibrando dentro de você, algo intocado pelo medo, pela crítica ou pelo trauma. E isso te torna digno, digno de amor, digno de cuidado, digno de recomeço. Voltar a se amar não é egoísmo, é reverência. É honrar a obra-prima que Deus formou com intenção e ternura. É reconhecer que se Deus não te abandona, você também não precisa se abandonar. Quando você volta a se amar, você não está se afastando de Deus. Está retornando à identidade que Ele te deu. Está voltando ao espelho que revela a verdade. Você é amado, desejado, pertencente e profundamente valioso. O amor eterno dele te chama. E o amor próprio é o caminho de volta. Por que deixamos de nos amar? Porque acreditamos nas mentiras que o mundo nos contou. Mentiras que se infiltraram devagar. Palavras que não eram nossas, mas que acabaram moldando a forma como nos vemos. Porque internalizamos falas cruéis como se fossem verdades. Como se a dor tivesse mais autoridade do que Deus. Como se os rótulos que recebemos tivessem mais peso do que a identidade que o Criador nos deu. Porque confundimos humildade com autonegação e passamos a acreditar que para ser bons era preciso se apagar, se calar, se diminuir, porque fomos feridos por quem deveria nos proteger. E quando a dor vem de mãos que deveriam amar, ela cria cicatrizes profundas, confunde a alma e ensina o coração a duvidar do próprio valor. Mas nenhuma dessas experiências, nenhuma palavra dura, nenhum abandono, nenhuma ausência, nenhuma ferida, tem o poder de anular a verdade eterna. Você ainda é digno. Você ainda é amável. Você ainda pode voltar para si. Nada do que viveu mudou quem você é aos olhos de Deus. Nenhuma dor apagou sua intenção sobre a sua vida. Nenhum trauma cancelou o propósito que ele plantou dentro de você. Você não está definido pelo que sofreu. Você está sendo refinado pelo que sobreviveu. E agora, está sendo chamado de volta à sua essência, de volta ao amor, de volta à identidade divina que nunca foi perdida, apenas esquecida. O retorno é possível. E começa exatamente aqui. 4 passos para aprender a se amar de novo. 1. Reescreva a sua narrativa. Toda cura começa quando você decide olhar para a própria história. Não com medo, não com vergonha, mas com consciência e coragem. Observe sua trajetória com honestidade, mas se recuse a enxergá-la pelos olhos do trauma. Olhe com os olhos de quem sobreviveu, de quem continuou, mesmo quando doía, de quem segurou a própria alma quando ninguém mais segurou. Você não é o que te fizeram. Você não é o que faltou. Você não é o que machucou. Isso faz parte da sua história, mas não define quem você é. Você é o que decide ser a partir de agora. E é aqui que a narrativa começa a mudar. A história não termina onde a dor começou. Ela continua, e você pode escrever novos capítulos. Reescrever sua narrativa é assumir o lápis de volta das mãos do passado. É olhar para dentro e declarar: isso me feriu, mas não me destruiu. Isso me marcou, mas não me limita. Isso me doeu, mas não me define.
Comece com palavras novas, verdadeiras e libertadoras. Eu me aceito, porque você já é suficiente para Deus, e isso basta. Eu me perdoo, porque carregar culpa não abençoa ninguém, só te aprisiona. Eu estou me reconstruindo, porque a reconstrução é sagrada, e Deus ama transformar ruínas em novos começos. A neurociência chama isso de reestruturação cognitiva. A fé chama de renovação da mente. A alma chama de voltar a viver. Quando você reescreve sua narrativa, você tira o poder da dor e devolve o poder a Deus que habita em você. E assim, a história que um dia te quebrou se torna a mesma história que agora te levanta. 2. Pratique o autocuidado com intenção. O autocuidado não é luxo, não é vaidade, não é egoísmo. O autocuidado é um ato espiritual. É a maneira como você comunica ao seu corpo, à sua mente e à sua alma que você merece descanso, dignidade e presença. Cuidar de si com intenção é transformar o cotidiano em cura. É ressignificar hábitos simples, como manifestações de amor e reverência pela vida que Deus te deu. Um banho tomado com presença, sentindo a água tocar sua pele. Pode ser um batismo diário de renovação. Uma alimentação consciente, onde você mastiga devagar, orando o corpo que carrega sua história. É um lembrete silencioso de que você merece se nutrir, não apenas se sustentar. Um descanso sem culpa. É uma oração sem palavras, que diz a Deus: eu confio que posso parar, porque é o Senhor quem me sustenta. Quando você descansa, você cura. Quando você se alimenta bem, você honra. Quando você desacelera, você escuta. Cada pequeno gesto de cuidado é uma mensagem enviada ao seu sistema nervoso. Eu mereço amor. Eu sou digno de cuidado. Eu posso me tratar com carinho. A neurociência confirma. Atos de autocuidado ativam regiões do cérebro responsáveis pela segurança emocional, reduzem o cortisol, aumentam a sensação de paz e reprogramam crenças de merecimento. A espiritualidade confirma. Deus habita em você, e tudo o que cuida de você, cuida da casa onde ele reside. Praticar o autocuidado com intenção é escolher, todos os dias, ser fiel à obra que Deus criou. 3. Olhe para si com compaixão. Olhe para si com o mesmo carinho que você teria por alguém que ama, porque você também merece essa ternura. Sim, você tem falhas, mas também tem força que talvez nem saiba que carrega. Sim, você caiu, mas também foi você quem levantou. Mesmo sangrando por dentro, mesmo sem aplausos, mesmo sem ninguém ver, a compaixão é a linguagem que cura. É o solo onde a alma se restaura, onde o amor próprio cria raízes, onde a culpa perde força e onde a verdade começa a florescer. A autocrítica te paralisa, a compaixão te reconstrói. Quando você olha para si com amor e não com julgamento, você envia ao cérebro uma mensagem que muda tudo. Eu sou humano. Eu mereço o acolhimento. Eu posso me recomeçar. A neurociência mostra que a autocompaixão reduz os níveis de cortisol, aumenta a ativação do córtex pré-frontal e cria sensação interna de segurança, a base necessária para qualquer cura emocional. A espiritualidade revela ainda mais. A compaixão é o olhar de Deus sobre você. Quando você se trata com misericórdia, você se alinha ao coração do Pai. A compaixão é o terreno fértil da cura. É onde o amor volta a crescer, onde a alma encontra abrigo, onde sua história ganha espaço para renascer. E é aqui, nesse olhar gentil para si mesmo, que a restauração começa de verdade. 4. Conecte-se com Deus. Não existe cura verdadeira sem reconexão com a fonte. E a fonte é Deus. O amor que não falha, a presença que não abandona, a voz que não exige perfeição, mas que sempre convida a voltar. Ele não espera que você esteja inteiro para se aproximar. Ele não exige que você esteja forte, nem que tenha respostas, nem que esconda suas feridas. Ele só espera que você volte. Simples assim.
com o coração que você tem hoje. Cansado, talvez. Partido, talvez. Mas disposto a se entregar. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esse é o convite mais terno que o céu já fez. Um convite para descansar no amor que não te cobra, não te compara, não te diminui, não te abandona. Quando você se conecta com Deus, algo dentro de você começa a se reorganizar. O coração se acalma, os pensamentos desaceleram, a alma encontra chão. E então você percebe: voltar a se amar é voltar para os braços dele, porque é nos braços de Deus que sua identidade se realinha, sua dignidade se restaura, sua alma se lembra de quem é. Quando você se reconecta com Deus, o amor próprio deixa de ser uma luta e se torna um transbordamento. Não é sobre se amar sozinho, é sobre se amar a partir do amor que ele derrama sobre você. Voltar a Deus é voltar para casa, e ao voltar para casa, você volta para si. Feche os olhos, respire com leveza, como quem permite que a alma encontre novamente o próprio lugar, como quem dá espaço para Deus tocar onde ninguém mais toca. E ore comigo, deixando que cada palavra encontre um canto do seu coração, que talvez tenha ficado esquecido, apertado ou ferido. Pai, por tanto tempo eu me deixei para depois. Por tanto tempo me escondi dentro de mim mesmo, com medo de não ser suficiente, com medo de não ser amado, com medo de ocupar espaço no mundo. Acreditei que precisava conquistar amor, provar valor, merecer cuidado. E porque acreditei nessas mentiras, eu carreguei pesos que não eram meus, assumi culpas que não nasceram em mim, engoli lágrimas que precisavam ter sido vistas, me escondi atrás de máscaras, atrás de força, atrás de silêncios que me feriram por dentro, e me esqueci de quem eu sou no teu coração. Mas hoje eu quero voltar para a minha essência, aquela que o Senhor formou antes de qualquer crítica, antes de qualquer dor, antes de qualquer abandono. Voltar para o teu amor, o único amor que não muda, não vacila, não desiste, não se escandaliza com as minhas fraquezas. Voltar para a dignidade de ser quem eu sou em ti. Filho amado, obra-prima moldada pelas tuas mãos, criação intencional do Deus que não erra. Pai, me ensina a me olhar com compaixão, a ver beleza onde eu só vi falha, a ver valor onde eu só vi ausência, a ver propósito onde eu só vi dor. Ensina-me a tratar minhas feridas com paciência, como quem cuida de algo sagrado. Ensina-me a ser gentil comigo nos dias difíceis, a me acolher quando eu tropeço, a me abraçar quando minha alma chorar. Ensina-me a cuidar de mim com intenção, a honrar o corpo que o Senhor me deu, a respeitar meus limites, a buscar descanso sem culpa, a escolher a verdade que cura em vez da mentira que machuca. E principalmente, Pai, ensina-me a acreditar que eu mereço amor, não pelos meus acertos, não pelas minhas conquistas, não pela força que eu finjo ter, mas porque eu sou teu, e tudo o que é teu tem valor eterno. Cura minhas memórias, Senhor. Toca os lugares onde eu me quebrei e ninguém percebeu. Restaura o que eu perdi ao longo do caminho. Devolve-me a inocência, a confiança, a paz que a vida me roubou. Reescreve as crenças que me machucaram. Silencia as mentiras que eu aprendi a acreditar. Dá-me novos pensamentos, novos olhos, nova identidade. E planta em mim a verdade que liberta, a verdade que sustenta, a verdade que ilumina sem pesar. Que a cada dia eu aprenda a me amar com leveza, com coragem, com fé e com a certeza de que o teu amor é o fundamento da minha nova história. Que eu volte a mim, sem medo, sem pressa, sem culpa, porque estou voltando para ti. Em nome de Jesus. Amém. Você já foi amado por todos, menos por você mesmo. Já acolheu famílias inteiras, amigos, colegas, parceiros, mas nunca acolheu a si. Já deu mais do que tinha, enquanto escondia suas próprias necessidades, para não ser um peso. Já carregou dores que não eram suas,
abraçou batalhas que não eram suas e sustentou o mundo nos ombros, mesmo quando seu mundo interior estava desmoronando. Já foi colo para todos, refúgio para muitos, apoio para quem precisava. Mas, no fim do dia, quem te sustentava era você, cansado, ferido, calado. E, no meio disso tudo, você esqueceu de sustentar o próprio coração. Esqueceu que também precisava de amor, de cuidado, de descanso, de verdade. Mas hoje, isso muda. Não porque a vida ficou mais leve, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você decidiu mudar. Hoje, você escolheu o caminho mais importante, o caminho de voltar para si, o caminho mais bonito, mais verdadeiro, mais libertador. Voltar para si, voltar para Deus, voltar para a dignidade de amar quem você é, sem culpa, sem medo, sem máscaras, sem se esconder da própria luz. Porque a verdade é simples e profunda. O céu sempre soube quem você era. Foi você que esqueceu. Este é o momento em que você solta o peso, desfaz a armadura, respira sem medo e, pela primeira vez em muito tempo, decide ser casa para si mesmo. Decide se receber, decide se acolher, decide se amar. Porque o amor próprio não é soberba, não é egoísmo, não é orgulho. O amor próprio é espiritualidade, é identidade restaurada, é cura, é humildade diante da verdade de Deus. É olhar para dentro e dizer, com sinceridade e coragem, eu também mereço o amor que sempre dei aos outros. Se essa mensagem tocou sua alma, se essa luz despertou algo dentro de você, declare nos comentários. Hoje eu volto a me amar, com fé, com compaixão e com verdade. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência e continue essa jornada de reencontro com sua alma, com sua luz, com a voz de Deus sussurrando dentro de você, com o propósito que Ele escreveu em seu espírito. Antes mesmo das feridas acontecerem, você é precioso. Você é templo. Você é obra-prima do Criador. E hoje, depois de tanto tempo tentando sobreviver, depois de tanto tempo se escondendo, depois de tanto tempo carregando o mundo, você está finalmente voltando para casa. Volte devagar. Volte com carinho. O céu está te esperando. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.